Olá e sejam muito bem-vindos de volta. Antes de começarmos nossa jornada de hoje, eu quero tirar um momento para agradecer. Agradecer a cada um de vocês que assiste, que curte, que deixa um comentário e que compartilha os nossos vídeos e o canal. É a curiosidade e o apoio de vocês que nos permitem continuar explorando os maiores mistérios da história. E acreditem, o de hoje é um dos mais profundos e antigos que já enfrentamos. Estamos falando de uma criatura que assombra a imaginação humana há milênios. Uma entidade tão antiga e assustadora que sua lenda foi sussurrada em fogueiras muito antes de a história ser escrita. É uma fera descrita como sendo tão colossalmente poderosa que os textos sagrados afirmam, sem rodeios, que ela não pode ser derrotada por nenhuma arma forjada pelas mãos do homem. Seu corpo, dizem, é uma tempestade viva, capaz de serpentear pelos oceanos com a força de um furacão, agitando as águas em um frenesi caótico. A Bíblia deu a ela um nome que ecoa até hoje, o Leviatã. Nos antigos escritos, o Leviatã não é apenas um animal. Ele é a personificação do caos primordial, uma força da natureza indomável que aguarda, adormecida, nas profundezas abissais do nosso planeta. É o terror do desconhecido, o monstro que habita os cantos escuros do mapa onde se lia aqui há dragões. E o mais fascinante, o mais arrepiante, é que ele não está sozinho. A sua imagem, a sua essência, aparece de forma independente em civilizações que, teoricamente, nunca tiveram contato. No Antigo Egito, na Mesopotâmia, e até mesmo na distante mitologia nórdica, encontramos ecos dessa mesma serpente marinha colossal, muito antes de as rotas comerciais ou as grandes navegações conectarem esses povos. Como isso é possível? Essa coincidência inexplicável nos força a perguntar: o que é, exatamente, o Leviatã? Seria ele apenas um mito, uma metáfora para os perigos do mar ou para o poder avassalador de Deus? Seria uma memória cultural distorcida, um eco de criaturas pré-históricas reais que nossos ancestrais testemunharam? Ou, e está a pergunta que nos manterá acordados esta noite, seria algo muito, muito mais perigoso? Algo que ainda existe. A besta das Escrituras, o Leviatã na Bíblia e nos textos judaicos. A história do Leviatã começa, para a maioria de nós, nas páginas do Antigo Testamento, mais especificamente nos livros de Jó, Salmos e Isaías. E as descrições que encontramos lá são tão vívidas, tão detalhadas, que é impossível não se perguntar se os autores estavam descrevendo algo que eles, ou alguém que eles conheciam, realmente viram. Vamos começar pelo livro de Jó, que contém a passagem mais famosa e aterrorizante. A cena é de uma intensidade dramática incrível. Jó, um homem que perdeu tudo, está sofrendo e ousa questionar a justiça de Deus, perguntando por que tanto mal e dor existem no mundo. Em vez de dar respostas simples, Deus responde com uma demonstração de poder cósmico. Ele descreve as maravilhas e os terrores da criação, e o clímax dessa demonstração é a apresentação do Leviatã. Deus o descreve como uma criatura que nenhum homem pode sequer sonhar em dominar. Seu corpo é coberto por fileiras de escamas tão impenetráveis que formam uma armadura natural. Quem pode despojá-lo de sua couraça exterior? Quem ousaria abrir as portas de sua face, cercada de dentes terríveis? Pergunta Deus. Seu sopro, diz o texto, é tão quente que pode acender carvão em brasa. Seus olhos brilham com a intensidade do sol da manhã, como as pálpebras da alva. Lanças, flechas e arpões são inúteis contra ele, ricocheteando em sua pele como se fossem palha. Ele transforma o mar profundo em uma panela fervente, deixando um rastro brilhante e espumante por onde passa. A passagem em Jó 41 é poesia do mais alto calibre, mas também é um aviso. Seu espirro lança relâmpagos de luz, seus olhos são como os raios da aurora. De sua boca saem tochas de fogo, faíscas de fogo se disparam. Fumaça sai de suas narinas como de uma panela fervente sobre juncos em chamas. A mensagem teológica é cristalina. O Leviatã é o caos encarnado, um poder avassalador que o ser humano não pode controlar. Somente Deus, o Criador, tem domínio sobre ele. Ao lembrar Jó dessa criatura, Deus está mostrando a pequenez da humanidade diante da vastidão e do poder do divino. Mas a história não termina aí. No livro dos Salmos, o Leviatã reaparece, mas sob uma luz diferente. No Salmo 74, o salmista louva Deus por seus atos de criação, dizendo: Foste tu que esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste por comida às criaturas do deserto. Aqui, o monstro não está vivo e ameaçador, mas já foi derrotado. Ele representa um inimigo cósmico, uma força do caos primordial que precisou ser subjugada para que o mundo ordenado pudesse ser formado. Muitos estudiosos acreditam que essa passagem reflete uma tradição mitológica ainda mais antiga, onde a criação do mundo começa com a vitória de um deus da ordem sobre um monstro do caos. E o que dizer dos antigos textos judaicos,
como o Midrash e o Talmud. Neles, o Leviatã é tratado como uma criatura muito real. A tradição conta que Deus criou um casal de Leviatãs, um macho e uma fêmea. No entanto, ele percebeu que, se eles se multiplicassem, suas crias consumiriam e destruiriam o mundo inteiro. Por isso, no início dos tempos, Deus matou a fêmea e preservou sua carne em sal para um propósito futuro. E que propósito seria esse? De acordo com esses textos, o Leviatã tem um papel central no fim dos tempos. Quando o Messias chegar, Deus finalmente matará o Leviatã macho restante e servirá sua carne em um grande banquete para os justos. Sua pele, que brilha com uma luz sobrenatural, será usada para fazer as tendas para essa celebração celestial. Se o Leviatã fosse apenas uma metáfora, por que tantos textos antigos o tratariam com tamanho realismo e detalhe, entrelaçando não apenas na criação do mundo, mas também em seu fim profetizado? O monstro de muitos nomes, Leviatã através das culturas. Se a história do Leviatã terminasse na Bíblia, poderíamos arquivá-la como uma poderosa metáfora religiosa. Mas ela não termina. Na verdade, ela se espalha por todo o mundo antigo, como se uma memória coletiva de um monstro marinho estivesse gravada no DNA da civilização humana. Vamos viajar para a antiga cidade de Ugarit, na costa do que hoje é a Síria. Lá, arqueólogos desenterraram tábuas de argila com mais de 3.000 anos, contendo mitos que antecedem muitas partes do Antigo Testamento. Nessas histórias, encontramos uma criatura chamada Lota. A descrição é assustadoramente familiar, uma serpente marinha gigante, sinuosa e de 7 cabeças, que serve ao caótico deus do mar, Yan. Nesse mito, Yan ameaça a ordem divina, e para detê-lo, o poderoso deus da tempestade, Baal, entra em cena. Baal derrota Yan e sua monstruosa serpente Lota em uma batalha épica que restaura o equilíbrio do cosmos. Soa familiar? Deveria. A Bíblia hebraica descreve o Leviatã usando frases quase idênticas às usadas para Lota, a serpente veloz, a serpente tortuosa. O povo de Ugarit levava essa ameaça tão a sério que realizava rituais para se proteger. Eles ofereciam sacrifícios a Baal, e os sacerdotes entoavam versos para amarrar as cabeças de Lota, como se pudessem prender o caos simbolicamente. Agora, vamos mais para o leste, para a antiga Mesopotâmia, o berço da civilização. Aqui, a criatura se chama Tiamat. Mas ela é muito mais do que um monstro. Ela é a própria deusa do oceano primordial, a mãe de todos os deuses, cujas águas salgadas e caóticas deram origem a tudo. No épico da criação babilônico, o Enuma Eli, os deuses mais jovens perturbam a ordem, e Tiamat, enfurecida, se rebela. Ela gera um exército de monstros, dragões, homens escorpião, serpentes venenosas, para destruir seus descendentes. Em resposta, os deuses elegem um campeão, o deus da tempestade, Marduk. Em uma batalha cósmica colossal, Marduk enfrenta e mata Tiamat. Então, em um ato de criação monumental, ele corta seu corpo ao meio. De uma metade, ele cria os céus. Da outra, ele forma a terra. Mais uma vez, a mesma estrutura. Um monstro marinho caótico ameaça a existência, e um deus da ordem deve surgir para derrotá-lo e criar o mundo. Ainda não acabou. No Antigo Egito, a criatura era a serpente Apófis, a encarnação da escuridão e do caos. Todas as noites, enquanto o deus Sol Ra navegava em sua barca pelo submundo, Apófis o atacava, tentando engolir o sol e mergulhar o mundo na escuridão eterna. Mas todas as manhãs, Ra, com a ajuda de outros deuses, derrotava a serpente, garantindo um novo amanhecer. Os egípcios participavam ativamente dessa luta através de rituais. Sacerdotes criavam modelos de cera de Apófis, os apunhalavam, queimavam e lançavam feitiços para enfraquecer o monstro e garantir a vitória de Ra. E se formos para o norte, para a fria Escandinávia, encontramos Jurmungandr, a serpente do mundo. Um dos filhos do deus trapaceiro Loki, ela era tão imensa que seu corpo circundava o mundo inteiro, mordendo a própria cauda. Ela repousava no fundo do oceano, mas no fim dos tempos, durante a batalha apocalíptica do Ragnarok, ela se ergueria das profundezas para envenenar o céu. Seu inimigo predestinado era Thor, o deus do trovão. Na batalha final, Thor conseguiria matar Jurmungandr, mas daria apenas 9 passos antes de sucumbir ao veneno mortal da serpente. Essa estrutura repetitiva, que os estudiosos chamam de Shawskamp ou luta contra o caos, é um dos padrões mitológicos mais universais que existem. Sumérios, cananeus, babilônios, hebreus, egípcios, nórdicos e até mesmo os textos védicos da Índia, com o deus Indra matando a serpente Vritra. Como tantas culturas, separadas por vastas distâncias e séculos, criaram histórias tão incrivelmente semelhantes. Seria apenas um reflexo da luta humana para construir a civilização, ordem, em face da natureza selvagem, caos.
Ou será que todas essas histórias são ramos da mesma árvore, nascidas de uma memória comum? Uma memória de algo real, tão aterrorizante que sua história precisou ser contada repetidas vezes, em todas as línguas, sob todos os céus. Pistas nas profundezas e fósseis gigantes. Por séculos, essas histórias foram vistas apenas como mitos. Mas e se eu te dissesse que a exploração moderna das profundezas oceânicas e as descobertas da paleontologia começaram a pintar um quadro que, de forma estranha, parece ecoar essas lendas antigas? Vamos começar pelo nosso próprio planeta. Nós, orgulhosamente, mapeamos a superfície da Lua e de Marte com uma precisão incrível, mas a verdade chocante é que mais de 90% dos nossos próprios oceanos permanecem completamente inexplorados. É a última grande fronteira da Terra, um reino de escuridão total e pressão esmagadora. E é lá que as coisas ficam estranhas. Usando sonares e veículos operados remotamente, cientistas descobriram sistemas de cavernas subaquáticas de proporções monumentais, tanto no Mediterrâneo quanto no Pacífico. São espaços vazios e escuros sob o leito do mar, alguns tão vastos que cidades inteiras poderiam caber dentro deles. Esses locais correspondem de forma impressionante às descrições antigas do domínio do Leviatã, as profundezas, o abismo, abaixo das fundações do mar. Em 1997, a NOAA, a Agência Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, gravou algo que ainda desafia uma explicação completa. Hidrofones posicionados nas profundezas do Oceano Pacífico Sul captaram um som. Mas não era um som qualquer. Era extremamente poderoso, de frequência ultra-baixa e viajou por milhares de quilômetros. Os cientistas o apelidaram de The Bloop. A princípio, eles pensaram em terremotos submarinos ou icebergs gigantes se partindo. Mas o perfil sonoro não batia. Na verdade, ele se assemelhava perfeitamente ao som de um organismo vivo. O problema: para produzir um som daquela magnitude, o animal teria que ser várias vezes maior que a baleia azul, o maior animal que conhecemos. Até hoje, a origem do The Bloop permanece oficialmente desconhecida. E, por uma estranha coincidência, a gravação foi feita perto de uma das maiores redes de cavernas submarinas já descobertas. Mas as anomalias não param por aí. Histórias de monstros marinhos nunca deixaram de existir. Por séculos, o Lago Ness, na Escócia, tem sido o epicentro do mistério de Nessie. Embora muitos o descartem, em 2025, uma nova imagem de sonar capturou o que parece ser uma massa escura e longa deslizando pela água, reacendendo o debate. Semanas depois, um observador capturou, via webcam, duas enormes ondulações se movendo lado a lado no lago, sem nenhum barco à vista, levando à especulação de que poderiam ser duas criaturas. Contudo, a evidência mais forte pode não vir de sons misteriosos ou fotos turvas, mas do próprio registro fóssil. Paleontólogos desenterraram os ossos de monstros reais que um dia dominaram os oceanos da Terra. Predadores tão colossais que parecem ter saído diretamente dos mitos. Conheça o Liopleurodon, um pleossauro com crânio do tamanho de um carro, cheio de dentes afiados. Ou o Mosasauro, um réptil marinho que podia atingir mais de 15 metros, um verdadeiro predador alfa dos mares do final da era dos dinossauros. Em 2023, um crânio de pleossauro quase perfeito, com mais de 2 metros de comprimento, foi encontrado na costa da Inglaterra, uma descoberta que os cientistas chamaram de única na vida. O mais importante é que agora sabemos que os primeiros humanos coexistiram com a megafauna da Era do Gelo. Nossos ancestrais viram mamutes, tigres dente de sabre e, possivelmente, gigantes marinhos. Eles podem ter encontrado o Basilosaurus, uma baleia primitiva de 18 metros com dentes assustadores, ou Livyatan melvillei, uma cachalote pré-histórica cujos dentes eram maiores que uma mão humana e que caçava outras baleias. Imagine um de nossos ancestrais, em uma praia, vendo a carcaça de uma dessas criaturas após uma tempestade. Ou encontrando seus ossos gigantescos em uma caverna. Sem o conhecimento da paleontologia, como eles explicariam isso? Eles contariam histórias. Histórias sobre um monstro marinho de poder divino. Com o tempo, os fatos se misturariam com o medo, e o animal se tornaria um símbolo. Talvez o Leviatã não tenha sido inventado, mas sim, lembrado. O retorno profetizado, o Leviatã e o fim dos tempos. Já exploramos o Leviatã como um monstro mitológico e como uma possível memória de criaturas pré-históricas. Mas há uma terceira e, talvez, mais perturbadora interpretação. E para isso, precisamos voltar à Bíblia. Porque, segundo os textos, a história do Leviatã ainda não terminou. No livro de Isaías, capítulo 27, versículo 1, encontramos uma passagem que não fala do passado, mas do futuro. O profeta escreve:
Naquele dia, o Senhor castigará com sua espada dura, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. A frase-chave aqui é naquele dia, uma expressão que, na teologia bíblica, é quase sempre associada aos eventos do fim dos tempos, ao juízo final. Essa não é uma história da criação, é uma profecia. Ela sugere que, no final, o Leviatã não é apenas uma criatura do passado, mas uma força que ressurgirá, uma última vez, antes de ser definitivamente destruída pelo poder divino. Para que isso aconteça, para que ele seja destruído no fim, primeiro, ele precisa retornar. Essa ideia ecoa séculos depois, de forma ainda mais dramática, no último livro da Bíblia, o Apocalipse. No capítulo 13, o apóstolo João descreve uma visão aterrorizante, uma grande besta que emerge do mar. Ela possui 7 cabeças e 10 chifres, e em suas cabeças estão nomes de blasfêmia. Muitos teólogos e estudiosos conectam simbolicamente essa besta marinha ao anticristo ou ao próprio Satanás. Mas sua descrição física, uma criatura de múltiplas cabeças que sobe das profundezas, é um eco inconfundível do Leviatã tortuoso das escrituras hebraicas. No capítulo 12, outro dragão aparece, fazendo guerra nos céus antes de ser lançado ao mar. A conexão é clara. O monstro marinho primordial não é apenas uma lenda, mas um ator central na batalha final entre o bem e o mal. O que torna essas profecias tão inquietantes para muitos hoje em dia é que eles acreditam que já estamos vendo sinais do seu cumprimento. Pense nos eventos que dominam as notícias. Rios com profundo significado bíblico, como o Eufrates, estão secando a um ritmo alarmante. À medida que as águas recuam, cavernas misteriosas e buracos têm aparecido, e há relatos não verificados de sons estranhos emanando dessas profundezas recém-expostas. Ao mesmo tempo, em várias partes do mundo, corpos d'água estão, inexplicavelmente, ficando vermelhos. A ciência explica como proliferação de algas ou poluição, mas para os que leem as profecias, a imagem é outra: as águas se transformando em sangue, exatamente como descrito no Apocalipse. Adicione a isso o comportamento cada vez mais bizarro da vida marinha. Peixes de águas profundas, que nunca deveriam chegar à superfície, aparecendo em praias em números sem precedentes. Baleias e golfinhos encalhando em massa, como se estivessem fugindo de algo nas profundezas. Um padrão perturbador começa a se formar. Será que algo está agitando o abismo? Será que o aquecimento dos oceanos, a poluição e a nossa própria atividade no planeta estão despertando algo que deveria permanecer adormecido? No final das contas, o Leviatã nos confronta com o desconhecido. Seja ele um mito poderoso para explicar o caos, uma memória distorcida de monstros reais, ou uma profecia sombria esperando para se cumprir, sua história nos lembra que, sob a superfície calma do nosso mundo, existem profundezas que ainda não compreendemos. Então, depois de tudo isso, o que você acha? O Leviatã é um mito, um monstro ou algo mais? Deixe sua teoria aqui nos comentários. E se você gostou desta viagem às profundezas, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Mantenham suas mentes abertas, e até nos encontrarmos novamente.